Aqui continuando a correção do vídeo anterior, a atividade 24, eu precisei fazer uma correção aqui na última linha porque ela tinha escapado aqui da folha e eu precisei dar uma paradinha para fazer a correção, tá? Mas vamos lá. Então, em uma sala de N pessoas, com as quais formaremos grupos ordenáveis ou não, de quantas maneiras diferentes podemos formar o grupo se ele contiver apenas um elemento? Vamos aqui, mas aqui eu deixei destacado aqui o que vem a ser o N e o que é o P, porque o P a gente vai precisar lá no último item, tá? N é o número total de pessoas e P é o número de componentes do grupo, tá? A gente vai precisar usar isso aqui depois. Então, vamos aqui, apenas um elemento. Ordenável é fila. Se eu vou fazer a fila com um elemento, eu tenho N possibilidades de fazer, porque eu tenho N pessoas, eu posso fazer uma fila com a pessoa número 1, outra fila com a pessoa número 2 e assim por diante. Então, eu tenho N maneiras de fazer essa fila, tá? Agora, se for grupo, eu tenho um elemento dividido por um fatorial, vai dar N também. Então, para um elemento, tanto o ordenável como o não ordenável, o resultado é N. Agora, com dois elementos. Nos ordenáveis, é só multiplicar o número total vezes, é em ordem decrescente, lembra? Então, se fosse 8 pessoas, era 8 vezes 7. 5 pessoas, 5 vezes 4. No caso, é N vezes N menos 1. Tá? Não ordenáveis. N vezes N menos 1 dividido por 2 fatorial. Porque esse aqui é fila, ordenável é fila, não ordenável é grupo. Fila depende da ordem. E no grupo não, o grupo ele é formado em qualquer ordem. 3 elementos não ordenáveis, N vezes N menos 1, ordem decrescente, vezes N menos 2, 3, ó, 3, tá? Elementos. Não ordenáveis, os 3 elementos dividido por 3 fatorial. 4 elementos não ordenáveis, 1, 2, 3, 4 elementos multiplicados. Não ordenáveis, 1, 2, 3, 4 elementos dividido por 4 fatorial. Então, toda vez que for não ordenável, é o número de elementos de cima dividido pelo mesmo número de elementos em fatorial embaixo, tá? Divisão. Agora aqui, para P elementos, então um grupo com P elementos, onde o P tem que ser menor que o número total. Ou seja, se for 8 elementos, o P não pode ter 8 elementos. Tem que ser 7, abaixo de 7, tá? Menor do que 8. Então, vamos lá. Ordenáveis. Vai ser N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, e vai assim até eu chegar no N vezes o P menos 1. Lembra que o P não pode ser igual ao N, ele tem que ser menor do que N, então o P tem que ser P menos vezes o P menos 1, tá? Isso para os ordenáveis. O não ordenáveis vai ser o mesmo tanto lá dos ordenáveis, da mesma forma aqui, só que dividido pelo P fatorial, que é o número de elementos do grupo, tá? A atividade 25 é uma atividade que vocês teriam que criar. E a atividade 26, 7 pessoas, 3 meninas e 4 meninos entram em um cinema e vão ocupar 7 cadeiras. Uma pessoa em cada cadeira, colocadas lado a lado. De quantas maneiras diferentes essa ação poderá ser realizada se não houver restrição? Sem restrição é fila. Então, é total de pessoas em forma fatorial. Então, são 7 fatorial que vai dar 5.040. Se na primeira cadeira sentar um menino e na última sentar uma menina. Então, eu considerei aqui o homem e a mulher. Um menino na primeira cadeira e uma menina na última. Eles fixaram eles dois aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 homens, 3 meninos, 5 fatorial, 4 meninos, 5 fatorial, 3 meninas, tá? Então, eu inverti aqui, mas aqui seria 4 e aqui seria o 3, mas dá na mesma conta, certo? Então, seriam, fazendo essa multiplicação, eu tenho 1.440. Se 2 meninas ficarem lado a lado,
Bom, duas meninas lado a lado, a gente vai considerar o seguinte, essas duas meninas juntas, elas vão formar um único elemento, tá? Então, se eu tenho um único elemento com essas duas meninas juntas, no total eu tinha 7 elementos, tá? Então, se elas formaram um elemento, me sobraram 5 para compor. Então, eu tenho 6 fatorial aqui, ó. Tá? Porque é esse elemento das duas meninas, mais os 5 restantes que sobraram. Então, deu 6 elementos. Então, 6 fatorial. E por que que eu multiplico por 2 fatorial? Porque essas duas meninas, elas também trocam de lugar entre elas. Por isso, 2 fatorial. Então, dá 1440. Aqui, todas as meninas ficarem lado a lado. Todas as meninas são 3 meninas. Formaram um único elemento. Quantos elementos me sobraram? 4. Então, 1 mais 4, 5. Certo? Então, eu tenho 5 elementos, vezes 3 fatorial, que são as 3 meninas que podem trocar de lugar também. Então, dá 720. Todas as meninas ficarem lado a lado e todos os meninos também. Todas as meninas lado a lado, um grupo. Todos os meninos lado a lado, outro grupo. Ou seja, 2 grupos. Então, 2 fatorial. Só que as meninas podem trocar de lugar, 3 fatorial. Os meninos também podem trocar de lugar, 4 fatorial. Então, aqui são o grupo de meninos e meninas, 2 fatorial. O grupo só de meninas, o grupo só de meninos. Multiplicando tudo, 288. Tá? Esse exercício eu não pedi para vocês fazerem, mas eu já tô deixando a correção aí para vocês poderem estudar para avaliação, que eu já postei lá no Classroom, viu?